E o homem começa a andar pela cidade junto com seus companheiros. E todas as pessoas ficaram assustadas com a altura e as roupas deles. E Barba Negra vai atrás do ALL Furone. E Midoriya levanta da sua cama e vai para a escola. E ele vê uma porta muito alta e fica um pouco surpreso e nervoso, mas ele abre a porta e Lida fala: tire os pés da mesa. E Bakugou fala: que? E Lida fala: você não acha que isso é uma grosseria com os mais velhos e com os ex-alunos da UA? E Bakugou fala: que grosseria? E que escola você estudou? Figurante. E Midoriya fala: eles também estão aqui. E Lida e Bakugou começam a discutir. E Bakugou repara Midoriya e todos da sala também começam a reparar. Ele e Midoriya fica um pouco envergonhado, mas ele só senta no seu lugar. E o professor Aizawa aparece e ele começa a se apresentar. E ele leva todos os alunos para fora e todos falam: teste de avaliação de individualidade. E Uraraka fala: enquanto a abertura e a orientação. E Aizawa fala: se querem mesmo virar heróis, não tem tempo para essas cerimônias bobas. O ponto forte da UA são as tradições da escola sem restrições. E é assim que os professores administram as turmas. Vocês já fazem isso, diz do ensino fundamental, testes físicos, e que não podiam usar suas individualidades. O país ainda usa a média de resultados dos alunos, desprovidos de individualidade não em nada racional. Mas o Ministério da Educação está ultrapassado. Bakugou, você ficou em primeiro lugar não e mesmo na escola. Qual era o seu maior resultado em arremesso de softball? E Bakugou fala: 66 metros. Professor. E Aizawa fala: então tente usando sua individualidade, contando que permaneça dentro do círculo. Vamos lá, de tudo de que tem. Bakugou fala: tá legal, beleza. E Bakugou arremessa e Aizawa começa a explicar e falar algumas coisas. E todos fazem o teste físico. E quando chegou no teste de arremesso, Midoriya iria usar todo o seu poder e força nesse arremesso. E ele usa o Aki do armamento. E usa 5% do Oni Foral. E ele joga a bolinha tão forte que causa uma pressão no ar. E todos ficam impressionados. E Bakugou nos seus pensamentos: esse Mera está muito mais forte, mas anos atrás ele era só um fracote. E depois o professor mostra o resultado. E todos ficaram mais impressionados com o resultado. E Midoriya alcançou 1000 metros. E Midoriya volta para trás. E Midoriya começa a pensar e fala: como será que os meus companheiros estão? E uma mulher fala: terra à vista. E um narigudo fala: será que o Izuku está aí? E um homem com espadas fala: ele só pode estar aí. Ele falou que iria voltar para sua cidade natal. E Midoriya começa a ir para casa. E ele percebe que um grupo de pessoas estavam o perseguindo. E ele fala: aí, quem são vocês? E por que estão me seguindo? E um deles fala: ora, não se lembra da gente, capitão? E Izuku fala: o quê? Capitão? Mas quem me chama assim só são os meus. Ah, então são vocês, pessoal. E ele vai correndo para abraçar os seus companheiros. E Barba Negra estava conversando com a ALL Furone sobre algumas coisas. E a ALL Furone fala: em breve o Shigaraki irá atacar a UA. Você vai querer ir? E Barba Negra fala: mas é claro que eu vou, eu quero me divertir um pouco. E Midoriya apresenta seus companheiros para sua mãe. E Inko fica feliz por conhecer os amigos de Midoriya. E eles começam a conversar muito. E depois de um tempo eles vão para fora. E Zoro fala: bem, já tá na hora de nós irmos. E Midoriya fala: vocês vão ficar aqui na cidade? E Nami fala: sim, nós vamos ficar aqui na cidade. E Inko fala: eu até queria convidá-los para passar uma noite aqui, mas minha casa é muito pequena. E Sanji fala: não se preocupe, senhora Midoriya, nós vamos alugar um hotel. E Midoriya fala: vejo você amanhã. E chega amanhã. E Midoriya vai para a escola. E Aizawa fala sobre os times e os trajes de heróis. E o traje do Midoriya seria igual ao da história original. E ele forma o mesmo time. E ele bola o mesmo plano. E Uraraka e Midoriya se separavam. E Bakugou vai atrás de Midoriya. E Midoriya vê Bakugou. E Midoriya fala: Gomu Gomu no pistol. E Bakugou toma um soco na barriga. E Midoriya fala: Gomu Gomu no Gatling Gun. E ele dá vários socos que Bakugou se bate contra a parede. E Bakugou cai no chão. E Midoriya estava indo na direção da bomba, mas ele olha para trás e vê Bakugou de pé. E Bakugou fala: aonde pensa que vai ser o merda? E Midoriya fala: então você ainda tem energia para lutar. E Bakugou tira um pino da sua bomba. E a LL Migit fala: não, jovem Bakugou, não faça isso. E Bakugou fala:
Já é tarde demais, toma essa aí, uma grande explosão e formada, e quando a fumaça abaixa, Midoriya desapareceu e a LL Migit fala: será que ele matou o jovem Midoriya? E Midoriya aparece e Bakugou fala: o que, como você não tem um mísero aranhão? E Midoriya fala: e que eu tinha usado aqui do armamento para me proteger, e todos falam: aqui do armamento? O que é isso? E a LL Migit nos seus pensamentos fala: o que, como jovem Midoriya, tenho aqui do armamento? E Midoriya fala: Gomu Gomu no Bazooka. E Bakugou jogado contra a parede, e Midoriya fala: Gomu Gomu no Pistol Shot. E a parede atrás de Bakugou e quebrada, e Bakugou fica no chão, e Midoriya vai correndo para parar a bomba, que faltava 2 minutos para a bomba explodir. Ele dá um soco para cima e Uraraka consegue desarmar a bomba, e na enfermaria Bakugou estava se recuperando, e quando Midoriya chega na sala de aula, todos elogiam ele e todos começam a se apresentar para ele, e no outro dia eles vão até o campo de treinamento, e todos estavam falando sobre suas individualidades, e Kirishima fala: ei Midoriya, qual é a sua individualidade? E Midoriya fala: bem, a minha individualidade é ser um homem borracha, todo o meu corpo é feito de borracha e eu consigo fazer muitas coisas. E Kirishima fala: o que era aquilo que você falou aqui do armamento? O que é isso? E Midoriya fala: bem, aqui do armamento e uma habilidade que eu adquiri que faz cobrir o meu corpo todo, e com isso eu consigo criar ataques mais poderosos e ficar mais resistente. Kirishima fala: uau, que legal, e uma individualidade que só você tem. E Midoriya fala: bem, como eu disse, uma habilidade, então qualquer um pode usá-la. E Kirishima fala: então todos podem usar esse tal aqui do armamento. E Midoriya fala: sim, mas não é tão fácil adquirir essa agilidade, tem que treinar muito. E eles chegam no campo de treinamento e um professor começa a explicar como vai funcionar, e alguns portais aparecem, e a Izawa avisa para os alunos que esses eram vilões de verdade, e Midoriya é teleportado para um barco, e junto com ele Mineta e Tsuyu são teleportados, e Midoriya vê que tinha vários vilões no mar, e ele dá um peteleco no ar, e ele consegue formar um redemoinho, e Tsuyu pega Mineta e Midoriya para fora do navio, e ele cai na água, e eles veem o professor Aizawa sendo espancado pelo Momo, e Shigaraki vê os três, e ele conversa com Kurogiri, e ele decide ir embora, e Tsuyu fala que tem um mau pressentimento sobre isso, e Midoriya começa a pensar, e Shigaraki do nada aparece e pega Midoriya pelo pescoço, só que não acontece nada, e Shigaraki fala: impressionante, a Aizawa tinha usado a sua individualidade no Shigaraki. E Momo pega Midoriya pelo braço, e Midoriya tenta atacar, mas Momo pega o outro braço de Midoriya e dá um soco em Midoriya, que ele sai voando, em seguida dá uma joelhada na cabeça dele, e Midoriya tenta atacar, mas Momo não dá nenhuma brecha para Midoriya atacar, e ele dá vários socos em Midoriya, que ele vai no chão inconsciente. Shigaraki fala: já chega Momo, me traga o garoto. E Shigaraki fala: então esse é o tal Monkey D. Izuku. De tanto ouvir falar, sua recompensa ultrapassa mais de 1000 nos cartazes, mas vendo agora você não em nada, e ele iria tocar em Midoriya, e quando ele iria tocar nele, uma onda de ar intensa começa a se formar, e o cabelo de Midoriya começa a derreter, e Midoriya começa a sorrir, e ele começa a dar risada, e Shigaraki fala: qual é a graça, idiota? Momo, acabe com ele. Barba Negra estava observando tudo de longe, e Midoriya fica gigante e pisa no Momo como se fosse uma barata, e Shigaraki fala: o que, mas que porra é essa? E Midoriya, vendo que Momo não morreu, começa a dar vários socos em Momo, e quando ele para, Momo estava morto no chão, e todos podiam ver aquele ser gigante, e Barba Negra tenta atacar Midoriya, mas é respondido com um soco que quase um mata, e Shigaraki fala: recuar, e todos os vilões recuam, e a LL Migit chega e fala: se preparem, vilões, porque eu cheguei. E ele vê que todos estavam indo embora, e Shigaraki fala: seu maldito, na próxima vez você vai se arrepender. E a LL Migit fala: e você, jovem Midoriya? E Midoriya começa a rir, e uma fumaça começa a surgir, e Midoriya estava deitado no chão, e estava sem ferimentos, e a LL Migit fala: será mesmo que o jovem Midoriya